Muito bom dia para você que acordou hoje classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa ontem no Maracanã por 2-0, uma atuação longe de ser brilhante. O time fez o suficiente para garantir essa vaga, que acabou sendo meio que de certa forma ofuscada devido à entrevista coletiva concedida pelo presidente Mário Bittencourt ao lado do Fernando Diniz, e antes teve o Felipe Melo, que ontem completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. E nesta entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt anunciou a renovação de contrato do técnico Fernando Diniz até o final do ano que vem. A gente tem pontos importantes para debatermos aqui. Eu vou trazer um trecho aqui da entrevista que foi muito grande, foi 1h20 de entrevista coletiva do Diniz, do Mário e também do Felipe Melo. Então eu vou trazer fiz aqui cortes dessa entrevista, pontos importantes para colocar aqui para vocês, em cima disso a gente debater. E também vamos falar sobre John Kennedy, que foi assunto ontem, todo mundo falou sobre John Kennedy, e assim, todos falaram de maneira muito aberta, e parecia algo muito sincero, né, dos três, em relação à nova oportunidade dada a John Kennedy, que ontem fez o segundo gol do Fluminense, o primeiro após toda essa polêmica do afastamento. Só vou te pedir, por favor, pessoal, deixe seu like, tá? Não esquece não, seu comentário depois aqui, que vai ser importante para a gente entender como que tá neste momento a torcida do Fluminense. E claro, se inscreva aqui no canal do Lessa, é fundamental a participação de todos vocês, conto muito, cada vez mais a gente está caminhando para chegar a 100 mil inscritos. E vou começar de cara já trazendo as declarações aí do Diniz e do Mário, explicando por que renovou o contrato do treinador. Então, eu acho que vai muito daquilo que eu falei sobre a estabilidade da gestão, sobre o que a gente acredita, né? Eu acho curioso, né? E que não é uma crítica, não, mas eu estou há 25 anos no Fluminense, né? Somados meus períodos como estagiário, advogado, vice-presidente de futebol, e como presidente já 5 anos, quase 5 anos. O que a gente mais ouve no futebol brasileiro é que se dá pouco tempo de trabalho, que não se dá oportunidade, que se tira os treinadores a cada 2, 3 derrotas, né? Eu já dei algumas entrevistas para vocês, algumas coletivas para vocês, dizendo ao longo da gestão que normalmente a dispensa de um treinador, a interrupção de um trabalho se dá por 3, 4 resultados ruins em sequência, mas se esquece todos os outros 50 bons resultados anteriores. E um trabalho, seja de um treinador, seja de um atleta, seja de um jornalista, seja de um advogado, aqui na função de presidente, ele não pode ser medido num curto espaço de tempo. Ele tem que ser medido num período longo, né? Mas a gente tem que olhar o trabalho como um todo. E assim, a gente tem que se orgulhar de poder ter um clube do tamanho do Fluminense, com as conquistas que o Fluminense tem recente, e tentando fazer algo que a gente sempre cobrou no futebol brasileiro, que é dar a oportunidade do treinador trabalhar, e quando as coisas não estão indo bem, dar a oportunidade do treinador se recuperar, né? Porque não é possível que a gente tenha conquistado até o momento da história do clube, né, o título mais importante da história do clube, que 2 meses depois esteja tudo errado, né? Então a gente que está dentro sabe que não está errado, sabe que o trabalho está sendo bem feito, bem construído, principalmente com honestidade e com suor, um afinco, né, cada dia mais dedicado, né? Enfim, é isso. Acho que a resposta vai no sentido da estabilidade, em acreditar no trabalho, acreditar no que a gente vem fazendo e dar o direito do treinador seguir conosco. Sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense desde quando eu joguei aqui. Foi uma casa que sempre me acolheu bem. 2019 também me acolheu muito bem. E de 22 para cá, com mais, usar uma palavra que o Mário falou agora, coisa mais harmônica e mais estável, mais estruturado, a gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos. E um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma risco, que trabalha muito e que entrega o melhor para o clube. Então, assim, a minha renovação, ela me deixa muito alegre. Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Tá? E a minha família, que embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade. A gente consegue suportar a distância,
de uma maneira boa, porque o Fluminense é uma casa que é a nossa casa, é a casa também da minha família. Então, para mim é muito bom poder estar aqui. E eu quero, de fato, fazer melhor do que eu fiz até agora, junto com todo mundo, para a gente conseguir coisas novas para o Fluminense, que essa é a intenção de todos nós. É importante destacar, na minha opinião, que essa renovação ela vem de um trabalho que, com seus erros e acertos, como de qualquer treinador, ele vem sendo muito bem feito desde 2022. E como fruto desse trabalho, o Fluminense conquistou o maior título da sua história. E conquistou também um estadual goleando o seu maior rival no Maracanã. Então essa renovação ela não vem a troco de nada. Ela vem como consequência de um trabalho que, na minha opinião, vem sendo bem construído e bem pavimentado desde então. E com isso o Fluminense conseguiu se colocar novamente na primeira prateleira do futebol brasileiro, mesmo com todas as imensas dificuldades financeiras. Então esse é um ponto. Não está caindo do céu essa renovação para o Diniz. Mostra a convicção da diretoria do Mário Bittencourt e bancar algo naquilo que ele acredita. E para qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que acreditar no que a gente faz. A gente tem que ter convicção no que a gente faz. Se você tem um projeto e você não acredita nele, você tem um trabalho, se você tem um sonho, se você não acredita, tá fadado ao fracasso. Então, a gente cobra muitas vezes dirigentes no futebol brasileiro que não tem convicção. Qualquer vento que muda de direção, o cara já tá indo. Vai para um lado, vai para o outro e não tem convicção. É uma convicção que o Mário tem. O Diniz é uma convicção do Mário. É uma convicção dessa diretoria. Isso é fato. Então está sendo coerente. Agora, só tem que tomar cuidado para essa convicção, em um certo momento, não ser cega. Essa convicção ela não pode estar acima do Fluminense. De novo, sempre, nunca é demais falar. O Fluminense está acima de tudo isso. Inclusive de Fernando Diniz. Então há de se ter o cuidado, porque pode chegar um momento ali que não vai dar mais para seguir. E aí, não é amigo, não tem passado, o Fluminense precisa seguir. E às vezes é necessário tomar uma decisão. Então, convicção é muito importante, mas ela não pode ser cega a ponto de prejudicar o clube. Precisava ser agora essa renovação, a gente está em maio. Tem alguém querendo fazer proposta para o Diniz? Tem alguém querendo tirar o Diniz do Fluminense? O Diniz está insatisfeito no Fluminense? Muito pelo contrário, como ele falou. Então, aí eu sei que tem muita gente que vai falar isso. Não poderia esperar um pouco mais? Porque o fato de você esperar um pouco mais o andamento da temporada não significa que você não tem convicção. Porque, cara, o futebol ele é o que é. E assim, por mais que o Mário tenha essa certeza, e por mais que ele tenha esse perfil de segurar treinador, de dar sequência, e eu acho que ele está certo, e eu concordo com ele nisso, cara, não adianta. Assim, o Diniz, eu acho que a gente sabe as condições que o Diniz vai ser demitido do Fluminense, quando isso acontecer. Se o Fluminense estiver à beira de um rebaixamento, já numa metade do Campeonato Brasileiro, segundo turno, estiver liberando zona do rebaixamento, ameaçado de rebaixamento. Só assim eu acho que o Diniz seria demitido do Fluminense. Só assim. Senão, enquanto o Mário for presidente do Fluminense, o técnico será o Diniz. Então, é óbvio que eu olho para esse time do Fluminense, eu sinceramente não consigo imaginar, não consigo aceitar zona do rebaixamento, pensando aqui a longo prazo. Eu sinceramente não penso nisso. Então, diante disso, o Diniz não vai ser demitido. Né? Beleza. Mas, gente, isso é o que eu acho. Futebol, na prática, ele é complicado demais. Às vezes, as coisas desandam. E aí, se acontece o pior e tomara que não, qual é a multa rescisória? Qual será o prejuízo do Fluminense? Porque o Diniz, aí é informação, tá? Ele tá renovando o contrato e tá tendo um bom aumento salarial. E ele já tinha ganhado um bom aumento salarial antes. E ele tá tendo um novo aumento agora, que é comum numa renovação, mas ele tá atingindo um patamar alto financeiro. Agora no Fluminense. Novamente. Ele fez por onde merecer isso. Né? Ele é o treinador campeão da América. Mas, beleza. Se acontecer, qual vai ser o preço? Tem multa. São coisas que a gente tem que apurar. Eu estou aqui levantando a discussão. Isso pode prejudicar o Fluminense lá na frente? E se espera um pouquinho, até mais ali
sabe, ver o que vai acontecer? Tomara que não. A decisão, ela foi tomada. Na minha opinião, a minha opinião hoje é: o Diniz merece continuar treinador do Fluminense. O Diniz merece uma renovação contratual. Eu só acho que poderia ter esperado um pouquinho. Minha visão. Mas hoje eu não vejo o Diniz saindo do Fluminense. Eu não gostaria que o Diniz fosse demitido do Fluminense. Estou falando isso agora porque eu ainda acredito, talvez por uma memória afetiva, talvez por um otimismo, não sei. Mas eu acredito que as coisas ainda podem se acertar dentro de campo. E o Fluminense pode dar uma guinada nessa temporada recuperando o bom rendimento. Acredito que ele ainda pode fazer isso. É por isso que acredito que ele é o melhor para o clube neste momento. Apesar de todos os defeitos e de todas as críticas que a gente faz aqui. E eu não estou aqui para ser refém de análise X ou Y. Quando merece elogio, eu vou elogiar. E quando merece crítica, eu vou criticar. E você, torcedor, também vai ter a sua opinião do outro lado. E é assim que tem que ser. Então o que nos resta agora é torcer para que, de fato, o Fluminense e o Diniz possam, ou o Diniz possa reencontrar a melhor versão do time. Ele possa novamente achar esse caminho e que tudo dê certo. O que nos resta a torcer isso e que seja sempre o melhor para o Fluminense. O Diniz é o treinador até o final do ano que vem, se tudo der certo. E aí, uma outra pauta da entrevista coletiva foi John Kennedy. E todo mundo falou de John Kennedy e foram declarações muito interessantes. Eu tirei um pedacinho aqui de cada um para que você também possa assistir, para quem não assistiu principalmente. Dentro aqui, como eu acabei de falar, né? Se nós nos importamos com pessoas, se o John Kennedy está tendo mais uma oportunidade, muito passa de nós atletas, né, de entendermos que ele merecia mais uma oportunidade. Então, se ele teve mais uma oportunidade, não cabe essa pergunta. Está todo mundo muito contente porque nós vencemos o jogo, porque o John fez um gol. E feliz porque o John voltou a fazer gol, né? Eu espero que ele agarre essa oportunidade, porque o Fluminense precisa dele, mas mais do que isso, para a vida dele pessoal, né? Ele é pai, e eu espero que ele realmente seja um exemplo para os filhos, né, e que ele possa deixar um legado, né? Não que daqui a pouco a gente possa falar, pô, se o John foi um grande jogador que se perdeu no caminho. Não, que a gente possa, de repente, daqui a um futuro, falar, pô, se o John foi um cara que a gente não jamais deixou de ajudar, a gente não deixou de fora, e é um cara que se recuperou e hoje está aí, ó, galgando grandes coisas. Então, eu acho que esse retorno do John, que já é, sei lá, segunda ou terceira vez em que a gente o abraça, mas é muito importante que as pessoas entendam que esse abraço ele vem após a repreensão que a gente deu, e que eu creio que foi entendida em grande parte pelas pessoas, e quando a gente tem, né, dá uma nova oportunidade a um jogador, depois de um ato de indisciplina, a gente está trabalhando muito mais para salvá-lo do que se preocupando especificamente com as questões da instituição, porque o Fluminense vai fazer outros John Kennedy ao longo da sua história, como já fez para trás, como fará para frente, né? Como fez o Marcelo, como fez tantos outros jogadores que jogam aí pelo futebol mundial, grandes jogadores. E o mais importante, como disse Felipe Melo aqui mais cedo, é que o John Kennedy possa ser não só um grande jogador, mas também no futuro um exemplo para os filhos dele e para outros atletas jovens. Então a gente fica muito feliz que ele tenha retornado, que ele tenha entendido que era importante o momento que ele passou, e a gente espera que ele se mantenha dessa forma, né? E o que a gente diz muito para ele internamente, nós temos a nossa parcela de contribuição, mas quem tem que querer é ele, né? Quem tem que querer se ajudar, quem tem que querer se salvar é o próprio atleta, né? Isso aí não é só com relação ao atleta profissional de futebol, isso é com relação à vida como um todo, né? Qualquer pessoa que tenha um problema de ordem pessoal, de ordem comportamental especialmente, ela precisa buscar ajuda, mas ela tem que querer. Então isso é uma coisa muito mais do querer do John
do que a gente especificamente sermos considerados os grandes responsáveis por ele ter voltado e etc. Acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer, com toda a convicção do mundo, convicção do treinador, convicção da diretoria, do diretor executivo, da presidência do clube, que a gente precisava naquele momento mostrar não só para ele, né, porque não só ele foi punido, outros 3 também cometeram um ato de indisciplina, o dele com uma gravidade um pouco maior por causa da reincidência, por causa da repetição, mas a gente trata todos eles de forma igual, né? Então é isso, sim, acho que a gente fica feliz sim, mas não tem nenhuma efusividade, não é motivo para festa, não. Ele é um atleta profissional de futebol, ele tem que cumprir com as regras do clube e ele tem que jogar, se dedicar, fazer gol e dar alegria para a torcida. Para isso ele tem que ter uma questão comportamental como os demais que se dedicam. E a gente espera que agora ele tenha cumprido tudo o que a gente precisa que ele cumpra, e a gente espera que ele continue assim. Então, o John Kennedy, para nós, e para mim em especial, é um motivo de alegria o retorno dele. É mais uma oportunidade que a vida dá para ele e dá para a gente também, que é nessa relação que ele está se construindo. E é muito difícil também ser o John Kennedy, porque atrás do John Kennedy tem uma história difícil e diferente, que talvez vocês não tenham acesso, porque para isso precisa conhecer o John Kennedy e conversar com ele. Eu já conversei com o John Kennedy mais de 50 vezes. E a gente sempre quer, de fato, estender a mão e tentar ajudar. E é uma relação que tem também muitas mãos ajudando. E o que a gente tenta fazer, e o trabalho, de fato, ele é pautado, meu pilar central é na condição humana mesmo, dos jogadores. É uma pessoa que joga futebol, é uma máquina que joga. E eles têm as suas idiosincrasias, eles trazem dos seus lares, a maioria deles tem uma fragilidade emocional muito grande, às vezes uma aparente fortaleza, mas quando você se depara com o jogador tete a tete e vai buscar um pouco mais da sua intimidade, você vê que ali tem um vazio que precisa ser preenchido. Eu sempre falo isso, o futebol brasileiro ele é muito carente em relação a essa atenção que a gente tem que ter. O problema é muito mais psicossocial do que tático, técnico e físico. E a gente tem um olhar muito distorcido para isso. Existem outros tantos John Kennedys por aí que vão se perdendo. No Fluminense já teve alguns aqui que se perderam. E a gente quer oferecer a condição para o John Kennedy de fato se reencontrar consigo mesmo e ter uma vida. E não é uma vida como jogador, é uma vida como pessoa. E o meu interesse maior no jogador é que ele performe, agora sim, que ele performe, mas que ele tenha uma vida. Depois dos 35 anos, o que vai ser? O que eu desejo para o jogador é que ele tenha um filho como eu, um filho se formando em medicina no futuro. Que ele não ganhe, tenha uma vida cheia de glórias no momento presente, para no futuro ele ter uma vida depois de mais 50 anos para viver na penúria, viver à margem da sociedade. Isso é uma preocupação de fato que está muito dentro de mim. E isso não é uma coisa pequena, para alguns pode ser uma coisa pequena, isso é uma coisa, para mim é uma coisa maior que tem. E as questões táticas, elas têm que se desenvolver, metodologia de treino, para poder ajudar as pessoas a viverem cada vez melhor. E isso faz o time ficar cada vez mais forte. É difícil, é trabalhoso, mas é aquilo que me dá prazer. Então eu estou muito feliz que o John Kennedy está aí e tendo mais essa chance. E a gente ajudá-lo a ele ficar do tamanho que ele precisa para acolher o enorme talento que ele tem. A questão da melhora dele no campo é só questão de treino, porque ele ficou um tempo aí sem treinar, ficou afastado. Os 2 primeiros jogos que ele voltou, ele já não estava treinando tão bem, mas assim, era a questão, também tinha que botar para ganhar ritmo. Hoje ele já entrou melhor, já fez um gol. E outra coisa que o John Kennedy tem, que isso é da pessoa, não adianta, você não compra. Isso é só você ter que olhar e reconhecer. Ele tem um negócio, uma empatia natural com o torcedor, com as crianças. Você viu que o estádio hoje, ele fez, e hoje estava todo mundo querendo que ele entrasse. E todo mundo vibra diferente com o gol, porque ele também traz isso. Por ele ser do jeito que ele é, ele também traz essa inventividade, essa ousadia, que está dentro do pacote de John Kennedy. Então, assim, a gente tem que ajudar ele a dar conta disso tudo.
sem se perder. Tá? Então, assim, eu acho que aqui é uma casa muito importante, que muita gente ajuda, desde o presidente, o seu Paulo Angione, passa por mim, e os jogadores, de maneira muito forte nesse retorno deles, foram muito presentes e também souberam acolher tanto ele como os outros 3. Bom, alguns pontos ficaram muito evidentes aí, né? A importância que os jogadores tiveram nesse processo. Eu falei muito sobre isso aqui. Os jogadores ficaram muito revoltados. Ainda assim, aquela insatisfação ela não foi embora totalmente. Mas eles deram uma chance, a comissão técnica deu uma chance. Eu acho que está muito evidente esse recado, né? De que, olha só, a gente te deu mais uma oportunidade. Agora você tem que abraçar, tá? Depende de você. E a gente pode te ajudar, mas você tem que ajudar a gente também. Então tomara, como eu falei ontem na transmissão, tomara que tenha sido um ponto de virada novamente e definitivamente para o John Kennedy. Que esse gol possa representar um foco naquilo que é importante, que é ser jogador de futebol. E a gente sabe o quanto ele é importante para esse grupo, no ano que o Germancano não vem tendo o mesmo desempenho dos anos anteriores. Ter o John Kennedy bem é fundamental, é importantíssimo. Então que de uma vez por todas ele possa colocar a cabeça no lugar e que abrace essa oportunidade, abrace o carinho da torcida, que mais uma vez gritou o nome do John Kennedy várias vezes ontem na arquibancada, porque tem esse carinho que é algo que vem da alma, não tem jeito. Ele conquistou isso, ele tem isso, a torcida tem isso com ele, então cabe ao John Kennedy aproveitar. E tomara que seja assim daqui em diante, para o bem do Fluminense e para o bem também do ser humano John Kennedy, para além do jogador. Beleza, pessoal? É isso. Deixe aí seu comentário, se inscreva aí no canal, por favor, não se esqueça. Assunto para muito debate, para muitas opiniões, então deixa aí que a gente vai trocando ideia na medida do possível e a gente volta com muito mais conteúdo ainda nesta segunda, porque tem muita coisa para falar.